então, feitas essas reflexões em torno da natureza da pesquisa empírica, de como se constitui uma pesquisa empírica, passamos agora a um segundo momento da nossa fala, que é pensar o artigo científico. Primeiramente, por mais que às vezes nós falemos bastante artigo científico, mas o que realmente é esse texto? Que gênero é esse? Quais são as características desse gênero textual? E aí, como já estou dizendo, falando em gênero textual, nós podemos já perceber que é um gênero bastante comum, bastante frequente dentro do meio acadêmico, certo? E que tem por característica principal a apresentação de contribuições cuja finalidade é divulgar resultados de pesquisa. Então, como o próprio nome já nos remete, o artigo científico ele tem essa finalidade, a de apresentar à comunidade acadêmica, e aí nós pensamos em um público de leitor, um público leitor-alvo, como sendo pessoas especialistas em determinado assunto. Então, nós não temos um artigo de divulgação, ou seja, um artigo que vai ser apresentado às pessoas de um modo geral, certo? Nós temos um texto que é endereçado, que é direcionado a pessoas que têm um determinado interesse acadêmico, interesse científico naquele determinado assunto. E daí, então, a necessidade de se ter esse cuidado de apresentar quais foram os resultados de uma determinada pesquisa e, consequentemente, a partir de uma linguagem técnica, certo? Como daqui a pouco eu vou pontuar um pouco mais sobre essa questão da linguagem adotada dentro de um artigo de natureza científico. Ainda que um artigo científico tenha esse propósito de divulgar resultados de uma pesquisa, nós temos estudos curtos. Então, o artigo ele não divulga o resultado de uma pesquisa de 4, 5 anos. Aí nós vamos ter uma tese de doutorado. Mas, ao longo desse período maior, nós vamos tendo, é como se tivéssemos pesquisas menores, estudos mais curtos, sendo etapas desse estudo desse estudo que é desenvolvido, apresentadas à comunidade acadêmica. Por esse motivo, então, são pequenos estudos, porém completos. O fato de serem pequenos não isenta de serem estudos completos e que tratam aí de uma questão científica e que, por serem estudos mais curtos, não chegam a constituir matéria de livro, já que um livro nós pressupomos aí um estudo mais amplo. Nesse sentido, então, o artigo científico se distingue dos demais trabalhos científicos justamente pela sua reduzida dimensão e também pelo conteúdo, por ser algo mais pontual, mais específico. Um artigo científico, então, constitui uma unidade de informação de um periódico científico. É por isso que nós encontramos, quando queremos ler artigos científicos, vamos aos periódicos especializados, certas revistas que têm por responsabilidade publicar as pesquisas desenvolvidas dentro da academia, e é por meio dos artigos que as informações do autor, do pesquisador, são transformadas aí em conhecimento científico e, é claro, indo a domínio público. Não adianta eu como pesquisador, fazer meus estudos, fazer minhas pesquisas, ter lá os meus resultados e simplesmente engavetá-los. Eu preciso também levar a público, até mesmo para que esses meus estudos sejam postos a teste. E esse é um dos princípios da ciência, a possibilidade de ser testado e de ser retestado, a possibilidade de se tornar falso, da falseabilidade. Já dizia Karl Popper, certo? Que a ciência só é ciência a partir do momento em que ela pode ser falseada. Claro que quando eu falo nesse princípio da falseabilidade em ser falseada, eu não me refiro aqui a uma inviabilidade da pesquisa, a tornar aquela pesquisa mentirosa. É no sentido mesmo de propor uma nova perspectiva, um novo viés de análise,
retoma aqui o clássico exemplo, a clássica relação Newton e Einstein. Nesse sentido, então, os artigos científicos propiciam a ampliação de conhecimentos, assim como o esclarecimento de alguns questionamentos, certo? E é por isso que muitas vezes encontramos diversos artigos publicados e diversos estudos desenvolvidos em torno de um mesmo fenômeno, de um mesmo objeto de pesquisa, de um mesmo objeto de investigação. É claro que esses diferentes estudos apresentam perspectivas diferentes de análise. Não quer dizer que um seja mais verdadeiro que o outro. Significa que nós temos ali estudos diferentes sendo desenvolvidos sob perspectivas diferentes. No que diz respeito ao conteúdo de um artigo científico, nós podemos dizer que é possível que sejam abordados diversos aspectos e que apresentam, é claro, uma nova abordagem. Se um artigo desenvolvido não apresenta essa nova perspectiva, essa nova abordagem, esse novo elemento, ele se torna a mera repetição de um outro estudo já desenvolvido. Então, como já disse anteriormente aqui, todo artigo científico ele é o resultado de uma pesquisa mais curta, e que vai, quando comparado a outros estudos, vai validar ou até mesmo apresentar um novo aspecto que até então não tinha sido observado em relação àquele estudo que está sendo desenvolvido. Nesse sentido, então, o conteúdo de um artigo científico, ele pode contemplar aí um estudo pessoal, uma descoberta feita pelo pesquisador, ou ainda dar um enfoque contrário, se contrapor, estabelecer como uma contra-argumentação a algo que já foi desenvolvido, a algo que já é conhecido. Como também pode oferecer soluções para questões que são, de certa forma, controversas. É muito comum dentro do meio científico percebermos aí perspectivas que, de certa forma, se propõem aí como sendo, não vou dizer antagônicas, mas divergentes, e um artigo ele pode justamente mostrar, apresentar um ponto, uma intersecção, um ponto em comum entre essas perspectivas divergentes, como também levar ao conhecimento do público intelectual. E por esse motivo eu disse no início que um artigo científico ele é um texto produzido a um público específico, um público especialista no assunto. Então, por esse motivo, levar ao conhecimento desse público intelectual ou especializado no assunto novas ideias, novas perspectivas, novos aspectos em relação ao objeto, ao fenômeno estudado, ou ainda abordar alguns aspectos secundários que foram levantados em alguma outra pesquisa. É muito comum quando concluímos, ou pelo menos pensamos concluir, né, temos que colocar um ponto final numa pesquisa, é muito comum deixarmos ali alguns aspectos que poderiam ter sido desenvolvidos, mas que por uma necessidade mesmo de recorte não tiveram espaço naquele momento. Então o artigo é justamente um bom momento para pegar esses aspectos secundários e olhar para eles com mais atenção. Esses aspectos secundários, é muito comum encontrá-los por exemplo, em dissertações de mestrado, em teses de doutorado, em que, às vezes, queremos abraçar o mundo com as mãos e não conseguimos resolver todos os problemas que possíveis ali, e alguns elementos vão ficando em segundo plano. Então, um artigo, a produção de um artigo é justamente um momento para pegar aquele elemento lá que ficou em segundo plano, que não teve grande destaque nesse trabalho maior, que foi uma tese de doutorado, e aí olhar para ele com mais atenção, com mais cuidado, dando assim uma maior visibilidade para aquele aspecto anteriormente secundário que se torna agora principal nessa nova etapa de estudos. Considerando então esses aspectos gerais de um artigo científico, do que se deve considerar ao se estruturar um artigo científico, pensemos então na estrutura, em como organizar esse texto, em como organizar esse gênero textual.
E aí é mesmo seguir uma estrutura que já está aí cristalizada no meio acadêmico, no meio científico. É claro que, do ponto de vista da formatação, esse é um aspecto que pode variar de um para outro periódico, mas pensando nos elementos que devem constar, os elementos que devem conter um artigo científico, nós temos aí então, primeiramente, o título, como todo texto, né, deve apresentar, é o nome, é a identidade do seu trabalho, e caso haja um subtítulo, os autores, né, ou o autor, as credenciais, ou seja, quem é esse autor, quem são esses autores, formação, em que instituição atuam, algo bem simples, bem resumido mesmo, que muitas vezes pode vir em nota de rodapé, outras vezes logo após o nome. Isso vai depender de um periódico para outro. O resumo é o que vai possibilitar ao meu leitor ter uma visão geral do trabalho, e por esse motivo eu costumo dizer que o resumo é o meu cartão de apresentação, certo? Eu preciso fazer um resumo bem claro e um resumo em que o meu leitor, um resumo a partir do qual o meu leitor possa ter uma visão geral do meu trabalho, qual é o meu objeto de estudo, qual é a base teórica que vai nortear as minhas reflexões, quais foram os procedimentos metodológicos adotados no meu estudo, quais foram os resultados obtidos, e de forma bem sintetizada, porque essa organização clara e bem feita do meu resumo vai estimular ou não a leitura do texto, certo? E, após o resumo, as palavras-chave, que também não há uma delimitação de quantas palavras-chave deve apresentar, mas geralmente os periódicos variam aí entre 3 e 5 palavras-chave, e que ainda que se fale em palavras-chave, nós não temos especificamente uma palavra. Às vezes nós podemos ter uma expressão, como por exemplo, educação matemática. Então, em um resumo, a expressão educação matemática, ela entra como uma palavra-chave. E esse resumo produzido em uma outra língua, certo? Que geralmente é o inglês, geralmente os periódicos determinam como sendo a língua estrangeira o inglês, e aí, é claro, é somente o resumo que vai para essa língua estrangeira, certo? Justamente pensando aí na questão da visibilidade internacional. É claro que alguns periódicos podem, além do inglês, exigir que esse resumo seja produzido em uma outra língua, espanhol ou francês, mas isso são determinações estabelecidas pelo próprio periódico, pelo próprio veículo onde o texto vai ser publicado. Mas geralmente é o inglês, dada a questão da seleção do inglês como a língua da ciência, a língua internacional, né? Esse conjunto de elementos é o que poderíamos chamar de elementos pré-textuais, que são os elementos que antecedem o artigo propriamente dito. Que na sequência temos aí os chamados elementos textuais. Aí sim já é o meu artigo, é o meu texto, é a minha pesquisa propriamente dita. Tendo aí inicialmente a introdução, é claro que essas partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, não precisam necessariamente estar com esses títulos no corpo do trabalho, as sessões não precisam levar esses títulos. É muito comum, às vezes, ao invés de introdução, termos lá no título da sessão palavras iniciais, primeiras palavras. Então, o título que eu dou à sessão pode ser introdução, pode ser palavras iniciais, pode ser primeiras palavras, mas é importante que seja um título que remeta ao leitor, que é a apresentação que eu faço do meu trabalho. Por esse motivo, nesse momento do meu texto, eu preciso apresentar qual é o objeto de estudo, qual é o assunto a ser tratado ali naquele texto,
Quais são os objetivos que eu tenho com esse trabalho, qual é o propósito para se desenvolver esse trabalho, de que maneira esse estudo foi desenvolvido, qual foi a metodologia adotada, certo? O passo a passo. E aí, é claro, de forma bem rápida, de forma bem objetiva, porque essa metodologia mais detalhada, ela vai aparecer numa outra sessão mais adiante no trabalho. Nesse momento aqui da introdução, são apenas informações rápidas, apenas uma apresentação. As limitações que o meu trabalho propõe, ou seja, qual é o recorte apresentado, isso até mesmo para que o meu leitor perceba que alguns aspectos que poderiam estar relacionados àquele assunto não vão estar, porque não foram propósitos, não estavam dentro dos objetivos naquele momento para o estudo. E ainda, qual é a proposta que eu trago com isso? E é fundamental também deixar claro na introdução qual é o problema, qual foi o elemento que norteou, que motivou toda a pesquisa e, é claro, atrelado a esse problema, a esse incômodo que vai nortear a investigação, a pesquisa, qual é a hipótese. Lembrando que, por hipótese, nós temos ali uma afirmação que se comporta como uma resposta provisória, certo? Já que aquilo que eu proponho estudar é algo que eu observo e que, de certa forma, me possibilita imaginar qual vai ser o caminho conduzido, certo? Por isso, a hipótese é uma resposta provisória frente àquilo que eu penso que vai acontecer. É claro que depois os dados podem confirmar ou não essas hipóteses, certo? Mas é importante que eu tenha a clareza em relação a essas hipóteses. Feita essa apresentação, terminada essa parte, essa etapa do trabalho, aí uma questão interessante que eu já ia me esquecendo, é que a introdução de um trabalho, de um artigo científico, ou mesmo de outros trabalhos, teses, dissertações, ainda que seja a primeira parte do texto em si, o primeiro contato que o leitor tem com o texto, do ponto de vista de quem produz, é geralmente a última parte a ser terminada. Porque só mesmo, é claro que é preciso ter um esboço inicial da introdução, somente depois do trabalho realmente acabado, da análise terminada, que eu volto à introdução para ver se realmente as informações contidas no meu artigo, na minha dissertação, na minha tese, estão realmente ali contempladas na introdução. Tá? Então é sempre importante ter isso em mente. Feita essa parte da introdução, nós passamos então ao desenvolvimento, que, como eu disse, não necessariamente precisa ter esse título. Aliás, eu não me lembro de ler artigo que tivesse título, a seção com o título desenvolvimento. Aí vão ser dados alguns outros títulos, né, para essas sessões. Mas é fundamental que se tenha clareza de que no desenvolvimento, no corpo do meu trabalho, eu faça uma exposição tanto do meu objeto de estudo como da teoria, qual é a perspectiva teórica que vai nortear as minhas reflexões. E mais ainda, descrever essa teoria. É claro que eu não preciso ali apresentar páginas e mais páginas, até porque o artigo é um texto mais curto. É um texto que vai ter aí entre 15, 20, 25 páginas, a depender do periódico onde vai ser publicado. Então é mesmo apresentar qual é a perspectiva teórica e que aspectos dessa perspectiva são relevantes na minha análise. Quais são os conceitos relevantes. Explicar e demonstrar qual é o material a ser usado. Apresentar em um outro momento os resultados, certo? E, é claro, estabelecendo comparação com outras obras, com outros estudos desenvolvidos, além, é claro, de apresentar os resultados. Então, nós podemos dizer que no desenvolvimento, pensando assim em linhas gerais, nós vamos ter
uma sessão em que se apresenta a perspectiva teórica, uma outra sessão em que é apresentada a metodologia adotada, os procedimentos metodológicos adotados no desenvolvimento dessa pesquisa. Numa outra sessão, o que convencionalmente se chama de resultados e discussão, ou seja, em que são apresentados os resultados e a análise desses resultados. É claro que a análise desses resultados e tomando por base o nosso foco aqui, que é uma pesquisa empírica, uma pesquisa que lida com números, uma pesquisa quantitativa, que lida com dados estatísticos, essa análise dos resultados, ela tem que ser feita sempre norteada por uma teoria. Então, nesse momento em que eu discuto os meus resultados, eu tenho que a todo momento retomar, estabelecer um vínculo, uma ligação com a perspectiva teórica, com o que eu apresentei lá na seção da teoria. Seguindo então o desenvolvimento, depois de apresentar a pesquisa propriamente dita, passamos então à conclusão, que é o momento, vamos dizer, a finalização do trabalho e que, volto a ressaltar, não necessariamente precisa ter esse título, pode ser chamado essa seção pode ser chamada de conclusão, como também pode ser chamada de considerações finais, palavras finais, e aí o título dado, o autor do texto é que determina, que escolhe. Mas, pensando no conteúdo, o que deve conter nessa parte do meu artigo, é justamente essa dedução lógica baseada e fundamentada no texto, ou seja, no que foi apresentado no artigo, na teoria, nos dados, na análise que foi desenvolvida, e, é claro, de uma forma bem sintetizada, de uma forma resumida. É por isso, então, que a conclusão ela expressa aí uma síntese daquilo que foi abordado, daquilo que foi apresentado ao longo do artigo, retomando algumas conclusões parciais que foram apresentadas ao longo, sobretudo, da análise dos dados, certo? E que nesse momento, é importante que o pesquisador apresente aí uma proposta ou uma indicação de uma possível solução para o problema que está sendo discutido. Por esse motivo, é fundamental, na conclusão, que seja retomado o problema que foi levantado e apresentado lá na introdução, bem como a hipótese ou as hipóteses, né, que também estão na introdução, e verificar agora, já com base nos dados, sustentado nesses dados, se essa hipótese se confirma total ou parcialmente, ou se de repente a hipótese inicial não foi confirmada, e o porquê. Qual foi ou quais foram as razões para essa confirmação ou não da hipótese. E é importante salientar que a conclusão não é o espaço para se iniciar uma nova argumentação, para se apresentarem novos fatos. Tá? Às vezes é comum a pessoa, no momento da conclusão, se lembra de algum elemento que queria ter inserido e aí quer iniciar essa nova discussão na conclusão. Então é importante ter essa clareza. Na conclusão, não se inicia nova argumentação, não se apresentam novos fatos. Se de repente aconteceu isso, ou volta lá no texto e complementa, ou se não tem mais espaço, deixa como sendo elemento secundário e inicia depois um novo artigo. Mas na conclusão, não se inicia essa nova discussão. Temos aqui, então, o que podemos chamar de elementos textuais do artigo, ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E o artigo ele pode também conter elementos pós-textuais. Um deles, e aí o obrigatório, são as referências, que são o conjunto de textos, de leituras feitas e mencionadas ao longo do artigo, certo? E com base nos quais o meu texto foi estruturado. Agora, é importante salientar que eu trago para as referências apenas aqueles textos que foram citados ao longo do meu artigo. Tá? Então, esse cuidado é fundamental. Eu não trago para as referências trabalhos
textos, estudos que não estejam citados, que não tenham sido mencionados, seja ele parcialmente ou na sua totalidade, dentro do meu artigo, dentro do meu trabalho. E é claro que essas referências, pensando aí em publicações no território brasileiro, elas são estruturadas aí em ordem alfabética e seguindo, é claro, uma estruturação, uma formatação determinada pela ABNT, PNBR 6023 de 2002. Agora, se se trata de uma publicação internacional, de um periódico que não é brasileiro, aí é claro, nós temos que seguir estruturar as referências seguindo as normas desse periódico. Tá? Além das referências, como elementos pós-textuais, ainda que não seja comum, é possível que um artigo apresente também anexos e apêndices, ou apêndices, o que não é comum. Muitas vezes, por se tratar de um texto mais curto, o que estaria em anexo ou em apêndice, um gráfico ou uma imagem, já vem inserido no próprio corpo do texto. É o mais convencional, até para facilitar e melhorar aí a leitura por parte do meu leitor.